De novo, boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto da MCM nesta noite, abrindo as nossas Bíblias em Salmos 124, do versículo 1 ao 8. Amém? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Neste momento, vamos ter uma palavra de oração com a nossa irmã Sônia. Amém. Neste momento, o Ministério de Louvor está com a palavra. Graça e paz. Amém. Convido a mais igreja que, se pudesse, pôr de pé. Que o nosso Deus e Pai abençoe todos que entraram por essa porta, vocês que estão nos ouvindo também. Que o Espírito Santo fale ao meu, ao seu coração essa noite, que possamos sair daqui fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar
te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Jesus, só quero falar o teu nome, aleluia, sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, só em ti, Pai, eu falo Jesus. Só o teu nome, Deus, tem todo o poder. Jesus, só quero falar o teu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus, teu nome é poder. As fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão. Já cativa, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz
Aleluia. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Só o teu nome é Senhor. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, em nome de Jesus. Para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, Pai. Seu nome é poder, seu nome é cura. Só o teu nome, Senhor. Seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Clame o nome de Jesus. Quando estiver difícil, clame o nome de Jesus. Quando parecer impossível, clame o nome de Jesus, porque Ele tem poder. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Santo. Nosso Deus ele é majestoso, né? Majestoso Deus. Louvamos o teu nome essa noite, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai.
se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo,
Aleluia, glória a Deus. Livre de sentar, em nome de Jesus, irmã Carla. Continuamos, né, irmãos, neste mesmo espírito, nós vamos ter agora a apresentação dos visitantes. Tem alguém que nos visita nesta noite? Qual o nome do senhor? Seja bem-vindo mais uma vez na nossa casa. Faça dessa casa sua casa. Mais alguém deste lado? Se não temos, irmãos, como que nós vamos falar para o nosso irmão ali, pai do irmão José Roberto? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Neste momento, nós vamos ter a apresentação das MCM. Elas estão com a oportunidade neste momento. Glória a Deus. A MCM cumprimenta a igreja com a graça e a paz do nosso Deus, amém? E esse louvor, ele tem como título Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos consola, que é aquele que nos conforta, que é aquele que nos abraça nas horas de dificuldade, nas horas de luta. O Espírito Santo de Deus é aquele que tem operado em nós, que tem trabalhado nas nossas vidas. Então, que possamos adorar o Senhor com alegria, celebrar o Senhor com alegria, louvar esse nome e agradecer esse Espírito Santo que tem nos fortalecido a cada dia. Amém?
É uma bênção, né, irmãos? Todas as vezes que nós vemos as irmãs da nossa igreja louvando ao Senhor. Nesse momento, nós vamos ter a apresentação dos visitantes. Desculpa. Vamos ter a homenagem aos aniversariantes do mês, com a irmã Dilceia. Podemos ouvir o uhul? Então, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, né? Grata ao Senhor, né? Tá bom, querida. Porque o Senhor concedeu aos nossos irmãos um ano de vida, né? Mais um ano de vida, né? Isso é motivo de muito agradecimento, né? Nós estamos aqui na presença do Senhor e queremos continuar até quando o Senhor vier nos chamar, amém? Glória a Deus. Então, nós vamos fazer a nossa homenagem do mês de agosto, do mês de setembro, tá? Eu vou chamar no mês de agosto, depois nós vamos para setembro, tá? No mês de agosto, nós temos uma pessoa muito linda, muito lindão. Dia 7 de agosto, meu esposo, José Roberto. Nós já temos o irmão José Roberto no mês de agosto agora. Tem algum visitante que fez aniversário no mês de agosto? Ou algum irmão que eu não... Vem cá, irmã Creuza. Uhul! Tem mais alguém? Pastor? Pastor, todo mês ele quer. Tem mais alguém, mês de agosto, que fez aniversário? Visitante ou não? Então, bora. Vamos passar para setembro. Dia 3 de setembro, nossa diaconisa Rita. Uhul! Vamos lá. Vamos andar. Dia 7/9, nossa diaconisa Isabel. Vem, Rogério. Representa ela. Representa a Bel. No dia 16/9, a nossa irmã Vitória. Vem cá, Sônia, representa a Vitória. Dia 18/9, nós temos a nossa irmã Stephanie, não está em casa, Stephanie. Irmã Niceia, eu sempre esqueço. Vem cá, irmã Niceia. Gente, perdoa aí que está passando. No dia 25/9, nosso irmão João Luiz. Isso, eu sempre troco. Tem problema, vamos ser certo. Tá bom, vamos lá. Dia 28, irmã Andréia. Adriana. Irmã Adriana, dia 28. Eu sempre troco dos dois. Sempre troco. E no dia 29/9, a irmã Aline, que também não está presente, né? Nós agradecemos ao Senhor, né, pela vida dos nossos irmãos. Nós vamos cantar o parabéns, tá? Vamos ficar em pé. Depois do parabéns, o pastor vai orar, tá, pastor? Chega para cá um pouquinho, João. Amém? Deixa eu perguntar, tem alguém de setembro? Tem um rapaz ali, nosso visitante. Tem mais alguém de setembro? Perdão aí, a gente não esquece. Tem mais membro ou não? Não, então vamos. Meu sogro é semana que vem, né? É outubro. Parabéns, parabéns pra você.
Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, vamos agradecer a Deus por essas vidas preciosas. Olha essa coisa linda que Deus abençoou, né? Com mais um ano de vida aí, para aturar o pastor, hein? Isso. Mas, ó, eu também fiz aniversário, tá? Esqueceu. Sabe disso. Benção, é benção. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Pai Santo, nós exaltamos o teu nome, reconhecemos a tua grandeza e majestade sobre nós. Queremos agradecer, Senhor, porque se até aqui chegamos, Deus, é o Senhor que tem nos ajudado. E por isso, nessa noite, nós declaramos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então, nessa noite, receba todo louvor, toda adoração que é feito pela tua igreja. Mas também, Senhor, nessa noite, Pai, queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha derramar das suas ricas bênçãos na vida dos seus filhos, e que este ano, Senhor, seja um ano das realizações do Senhor, seja um ano, ó Deus, de comemoração, mas também seja um ano, ó Deus, do teu agir na vida dos teus filhos. Derrama das tuas bênçãos, abra as comportas dos céus, e que tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para trazer existência na vida dos seus filhos, o Senhor venha abençoá-los, ó Deus, no decorrente ano. Deus, ainda assim, Pai, nós também te pedimos que o Senhor faça que eles lembrem do Senhor todos os dias da sua vida, ó Deus, que eles jamais, ó Deus, andem longe do Senhor, mas que eles lembrem, ó Deus, que há um Deus no céu que está interessado em se relacionar todos os dias com Ele, e que a sua bênção e a sua paz esteja sobre estas vidas, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela presença deles aqui. Muito obrigado porque eles são especiais para nós. Muito obrigado porque eu sei que eles são especiais para o Senhor. Derrama das tuas bênçãos na vida dos seus filhos e fica com eles poderosamente. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Isso, parabéns. Deus abençoe. Neste momento, a irmã Elisângela está com a palavra. Glória a Deus. Louvado e grande seja o nosso Deus por todas as coisas. Fica aqui para tu me ajudar também. Amém, irmãos? Esse mês, essa semana em especial, comemoramos o quê? Amém. Dia dos professores, uma boa aluna, entendeu? O dia dos professores. Então, nós da nossa igreja gostaríamos de homenagear os nossos professores. Aí eu vou estar lendo aqui uma cola. Só um minuto, irmãos. Óculos. Diz assim: em cada domingo que vem e vai, um mestre nos guia com zelo e amor. Nos caminhos da fé, ele nunca retrai. Transmite sabedoria e é um verdadeiro mentor. Instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Está em Provérbios 22:6. Com paciência e graça, fortalece a cada alma, plantando semente de salvação e calma. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. A palavra que partilha é luz e direção. Para a vida eterna nos aponta a visão. Ora a Deus de paz, o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegro e irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Com devoção entrega sua missão é clara, guiar os passos da EBD como estrela que não para. Gratos somos por seu fazer tão bonito, ensinar cada amor que nunca passará. Hoje e sempre, meu amigo bendito, teu legado na fé para a eternidade ficará.
Amém, irmãos? Essa é a nossa homenagem aos nossos professores da EBD, né? Então, eu gostaria de chamar aqui um aluno da EBD, da classe. Infelizmente, a nossa professora de crianças não se encontra, né? Porque ela trabalha, né, de plantão, que é a irmã Isabel. Hoje ela não se encontra porque ela trabalha à noite. Mas nós temos aqui a professora dos adolescentes. Gostaria de chamar a irmã Natália. Glória a Deus. Um presentinho rosa. E aí eu gostaria de chamar uma adolescente, isso, para estar aqui. Os adolescentes, os alunos da irmã Natália, pode estar aqui na frente. Isso. Os alunos que estão presentes. Isso. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Ensinar, irmãos. Ensinar. E a fotógrafa está aqui, gente? Cadê a foto? Né? Ensinar é um dom, é um talento, né? E ensinar com amor é um privilégio. Amém? Convido o professor dos jovens, irmão Fábio. Glória a Deus. Convido os alunos do irmão Fábio para estar aqui com ele. Todos os alunos presentes. Vem João, vem Camila. Todos os alunos presentes. Marcos, Mateus. Isso. Os alunos aqui do professor. Tem alguns alunos, irmãos, que não estão presentes agora. Outros que estão em seropédica, né, Fábio? Isso. Coisa linda de Deus. E nós temos também os professores do adulto. Os professores do adulto são 2 esse ano, né? Nós temos o nosso fotógrafo pastor. Agora outra pessoa rende ele aí. Glória a Deus. Né? E tem essa pessoa que vos fala, né? Que também sou a professora também da Carta dos Adultos esse ano. Convido todos... Não, esse é... Convido os alunos dos professores da classe adulta a estar aqui. Obrigada. Segura aqui. Os professores ficam. Amém? Convido a irmã, a diaconisa Jussiara, cadê ela? Para estar aqui orando pelos professores, pela vida dos professores. Parabéns. Deus abençoe, parabéns. Como coordenadora de PPT. Peço a Deus que continue sustentando vocês. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado porque, sabe, o Senhor proporcionou, né, aqui esta noite a alegria da gente ver, sabe, os professores da tua casa, sabe, ensinando, ministrando a tua palavra. E eu venho pedir ao Senhor que, sabe, o Senhor possa estar assim com ele, dando a ele sabedoria, Senhor Deus, dando a ele, Senhor Deus, direção vinda dos altos céus, e que eles possam continuar abençoando a tua casa, Pai. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Tome cada um deles nas tuas santas mãos e tome todos os professores de todas as igrejas, Pai. Porque a gente tem muitos mestres, Senhor Deus. Então, que o Senhor possa estar, sabe, direcionando a cada um deles, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos. Eu te peço no nome santo do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para hoje e sempre. Amém, Jesus.
Nós também temos 2 ajudantes, que é a irmã Letícia, tá? Que está sempre nos auxiliando. E também temos a irmã Stephanie também, que na ausência da professora das crianças, a Stephanie pega a revista, leva para casa, estuda todo o conteúdo e ministra também a aula. Aí nós temos lembrancinha para elas que vamos entregar no domingo de manhã. Tá bom, irmãos? Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Continuando, né, irmãos, o culto dessa noite, em Salmos 121, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Neste momento, a irmã Jussiara está com a palavra para louvar, e logo após, os irmãos podem vir trazendo os seus dízimos e oferta. Oferta no coraçãozinho e os dízimos no gasofilácio. Amém. Nós vamos estar louvando o hino do cantor cristão, né? O Zé vai estar. Hino 25, tá, irmãos? Que grande amor é excelso amor, né? Os irmãos, que pudessem pôr de pé, vamos adorar que grande amor é excelso amor que Cristo nos mostrou. Amém? Amém. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ver dado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém? Amém. Neste momento, vamos orar, entregando o culto dessa noite nas mãos do Senhor e passando a palavra depois para o nosso pastor. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nos foi dada nesta noite. Queremos te agradecer por cada irmão que se faz aqui presente. Muito obrigado por todos os louvores que já foram entoados aqui na tua casa. Senhor, eu te entrego o mensageiro desta noite nas tuas mãos, que verdadeiramente ele possa falar aquilo que nós estamos precisando.
Senhor, que nós fechamos os nossos olhos para olhar para o nosso lado, para a nossa direita, para a nossa esquerda, e que nós focamos no alvo, que é o Senhor. Que o Senhor verdadeiramente fale e entregue ao nosso coração aquilo que nós estamos precisando ouvir nesta noite. Muito obrigado por tudo que já foi falado e cantado aqui nesta noite. Eu te agradeço por tudo e te ofereço esse culto em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Que benção. Graça e paz, amados. Glórias sejam dadas ao Senhor. Estou muito feliz de estar nessa noite aqui. E eu tenho certeza que o Senhor nos separou para que essa noite falasse poderosamente conosco também. Já falou poderosamente através dos louvores, através das homenagens e ainda estará falando conosco através da palavra do Senhor. Então, gostaria de te convidar nessa noite a abrir tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso de 1 até o 10, nós estaremos falando sobre a vinda do Senhor. Acho que eu fiz isso da outra vez, me deu vontade de fazer, eu vou fazer também. Enquanto você está procurando a tua Bíblia, se você está na onça de achar 2 Pedro, é depois de 1 Pedro. Antes de Apocalipse. E depois de Gênesis. Beleza? Mas está na Bíblia. Tenho certeza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. 2 Pedro, capítulo 3. 3, de 1 a 10. Enquanto você está olhando, aí já abriu, quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos aqui creem que Jesus voltará? Amém. Opa! Quantos aqui creem que Jesus voltará? Amém. Quantos creem que Jesus está demorando? A grande pergunta que eu posso fazer nessa terceira pergunta para te fustigar nessa noite, para a gente falar sobre a vinda do Senhor é: você está preparado para a volta do Senhor? Amém! Ixi! Vai ser um dia de grandes surpresas. E aquele que não está preparado não irá subir. Então eu vou te perguntar de novo. Você está preparado para a vinda do Senhor? Amém! Bem, pelo menos eu estou, né? A gente precisa estar preparado. Então, eu queria falar sobre a vinda do Senhor. O pastor está, assim, voltado a falar sobre esta vinda do Senhor. Eu queria que você acompanhasse comigo o texto. Nós vamos, versículo a versículo, explicar esse texto e aplicar esse texto para a igreja. E para você que está aqui nos visitando nessa noite, você que ainda não tomou uma decisão, é hora de você tomar uma decisão com o Senhor. Diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde um princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Versículo 9, vamos repetir junto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida. Muito obrigado por esse culto, ó Deus, que estamos ofertando ao Senhor. Que nessa noite o Senhor use a nossa vida e que sejamos canal de bênção para a tua igreja. Usa a minha vida, Senhor, fala no profundo de cada coração nessa noite e que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Cristo está voltando. Prepare-se para encontrar com o Senhor. Esse é o tema da mensagem nessa noite. A volta de Cristo, ela é o ápice da igreja. A volta do Senhor é aquilo que nós aguardamos. Quando nós lemos esse texto, que o apóstolo Pedro, ele ministra à igreja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele envia essa carta, e essa carta é uma carta chamada uma carta geral. Ele está dizendo à sua igreja, a igreja de Cristo, aqueles que receberam a fé, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E a temática do capítulo 3 é a volta, a parousia, a segunda vinda do Senhor. E aí eu posso começar a pensar com você desde já que parece aos nossos olhos que verdadeiramente está demorando. O apóstolo Pedro já tinha essa expectativa, o apóstolo Paulo já tinha essa expectativa, mas naquele momento o Senhor ainda não voltou. Mas passou-se várias gerações e chegamos mais de 2000 anos depois dessa carta escrita e o Senhor ainda não voltou. Mas é fato, e eu quero trazer para você, que os sinais da vinda do Senhor Jesus, eles estão latentes. Hoje, a gente sabe que Jesus está próximo, a sua volta está próxima. E aí eu queria, olhando para esse texto, depois de que Pedro faz essas observações, o apóstolo Pedro traz algo interessante à igreja, porque ele diz no versículo 1 e no versículo 2, ele diz, olha, eu procuro com lembrança despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, pelo Senhor, o Salvador, e pelos apóstolos. Isso quer dizer uma coisa muito clara, que a igreja estava esquecendo que o Senhor está para voltar. E o apóstolo Pedro escreve esta carta para dizer à igreja, olha, o Senhor voltará. O Senhor vai voltar e vai haver um grande momento, um momento onde essa terra passará, um momento onde isso que nós vivemos aqui vai passar. Mas o apóstolo Pedro faz algumas lembranças à igreja, para que a igreja nunca esqueça disso. A gente não pode esquecer daquilo que a gente tem como esperança. Eu posso dizer para você uma coisa muito clara, na nossa vida cristã a gente tem que sempre lembrar que o Senhor está para voltar. O grande problema é que a gente está passando a vida esquecendo dessa promessa. O grande problema é que a gente está passando a vida, vivendo a vida, esquecendo daquilo que Ele falou para nós. Esquecendo do que os profetas falaram a respeito de Cristo.
A palavra do Senhor mostra que os profetas apontaram para Cristo, que Cristo viria, morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, iria ascender aos céus, mas um dia iria voltar. Jesus Cristo avisou isso à sua igreja. E às vezes a gente esquece de que o céu está logo ali, de que a volta do Senhor é iminente e daqui a pouco ele vai estar rompendo esse céu para buscar a igreja. Isso significa dizer, por exemplo, que nós estamos vivendo muitas vezes pensando só aqui. A gente não pensa nas coisas do alto. A gente não pensa nas coisas do porvir. A gente está achando que o viver aqui é muito bom. E a gente compara. É bacana. É bacana quando a gente vive e as coisas são boas aqui. Mas não dá para ser comparado aquilo que está para ser revelado em nós. Não dá para ser comparado aquilo que o Senhor mesmo separou para nós. E a gente nunca pode, a gente não poderia deixar de olhar para os céus. Deixar de olhar para essa volta do Senhor. E quando olhamos para essa volta, quando olhamos para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o apóstolo Pedro traz algumas verdades aqui, que eu quero destacar com você nessa noite. Primeira verdade que o apóstolo Pedro traz é que muitos duvidarão da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos não vão acreditar. Muitos estão achando que a igreja, Deus tenha misericórdia, que a igreja está falando uma balela. Muitos estão achando que a igreja está falando uma fábula, uma história. Muitos estão dizendo que esse negócio de ser crente, negócio de que Jesus vai voltar, pastor, isso é conto da carochinha. O apóstolo Pedro mostra um povo que não crê. E diz, e nesse primeiro ponto são aqueles que duvidarão, que duvidam da segunda vinda. Acreditam que Jesus verdadeiramente veio ao mundo, que Jesus verdadeiramente dividiu a história. Acreditam que Jesus existiu. E até até pensam que Jesus não é o Filho de Deus, foi um grande profeta, mas que Jesus existiu. Até acreditam que Jesus andou pelas ruas de Jerusalém. Até acreditam na Páscoa, até acreditam na pregação de Pedro, até acreditam naquilo que foi falado, mas não acreditam na segunda vinda do Senhor. Muitos duvidarão, e tem muitos duvidando da volta do Senhor. Tem muitos que estão com seus corações, com seus ouvidos fechados. O apóstolo Pedro traz uma coisa muito interessante quando nós falamos de alguma coisa de pessoas que estão duvidando. Ele destaca alguns pontos, muito claro. A Bíblia diz no versículo 3, e ele fala assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Primeira coisa que ele diz é: nos últimos dias. Esses últimos dias que a Bíblia fala é o período da vinda do Senhor até o período da sua volta. Mas é um período em que ele dá tempo, ele vai cumprir todo o seu plano de salvação. Mas nesse período se levantará pessoas que virão e farão a seguinte pergunta: onde está a promessa da sua vinda? A gente está vivendo, passa a geração, entra a geração, e aí as pessoas vêm, olham e dizem assim: aonde está isso? Porque continua tudo do mesmo jeito, como se fosse na criação. Os homens continuam da mesma forma, os homens continuam vivendo da mesma forma. Começa bem, daqui a pouco está se desviando, e a corrupção continua. O apóstolo Pedro traz uma coisa que me chama a atenção, que nesses últimos dias, nesse tempo, ou seja, da primeira vinda do Senhor,
quando a vinda do Senhor até a sua volta, muitos se levantarão e duvidarão da segunda vinda do Senhor. Mas ele diz também que virão escarnecedores. Escarnecedores significa aquele que trata com escárnio. Escárnio é você zombar, é você tripudiar em cima daquilo que alguém crê. E verdadeiramente, irmãos, hoje está acontecendo que pessoas estão escarnecendo da segunda vinda. Mas a palavra do Senhor diz que eles andam com zombarias, segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a segunda vinda do Senhor? Onde está a promessa da sua vinda? O apóstolo Pedro faz uma observação. Muitos duvidam e duvidarão da volta do Senhor. Mas uma coisa é certa. A palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados, porque nós não sentamos à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei nós meditamos de dia e de noite, e seremos como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que a gente faz, a gente é bem-sucedido, porque a gente não senta à roda dos escarnecedores. Tem um monte de gente dizendo que isso é uma balela e que Cristo não vai voltar. Eu quero só pensar com você uma coisa e digo para você que a Bíblia, ela é real. A palavra do Senhor, ela é correta. E quando ela cumpre, quando ela fala, a palavra de Deus se cumpre. Queira eu, queira você ou não. A palavra do Senhor anunciou Jesus Cristo vindo ao mundo. Os judeus não o receberam. Aqueles que receberam foram feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus iria morrer e ter uma morte e passar 3 dias ali e ao terceiro dia ressuscitar. Ele cumpriu tudo que a palavra do Senhor diz. E por que ele não vai cumprir a sua promessa de voltar? Eu quero pensar com você. Se Jesus não cumpre a sua promessa de voltar, então a Bíblia está errada, porque a Bíblia mostra os sinais. E nada melhor do que a gente olhar para os sinais que a Bíblia aponta para o fim, para a volta do Senhor. Haverá guerras e rumores de guerra. A gente nunca viu falar tanto de guerra. Um tempo atrás eu preguei aqui sobre a volta do Senhor e aponto para você dizendo: cada vez mais a gente está ouvindo falar de guerras, e guerras pesadas, e guerras que nós estamos vendo que não tem fim. Não tem um ano que a gente não passe sem ouvir de uma guerra nesse mundo. Nós tivemos mais guerra no presente século do que até hoje, 2024, do que o século passado. As guerras estão aí mostrando a volta do Senhor. A violência está crescendo em grande escala, em altas escalas. Quando você olha e vê pai contra filho, filho contra pai, nunca se viu tanto um tempo em que o povo se odeia. Nunca se viu tanto um tempo em que a humanidade está mais se odiando. Pastor, deveria melhorar, deveria. Mas a gente está vendo os sinais da volta do Senhor. A gente olha para a igreja e a gente vê um tempo de apostasia. Que a Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo: será que nos últimos dias, Timóteo, não suportarão a sã doutrina? Andarão longe do Senhor. São egoístas, amantes de si mesmo. A gente tem visto os sinais da volta do Senhor. Está claro para nós que o Senhor vai voltar. Está claro que Ele está às portas. E eu posso dizer para você nessa noite, você não pode duvidar da volta do Senhor. Você não pode duvidar daquilo que Ele prometeu. Você não pode duvidar da sua volta, da sua parousia. Um dia Ele vai retornar e vai vir buscar
a sua igreja. Ele vai separar. Eu quero dizer para você que nesse grande dia vai ser um dia de alegria muito grande para a igreja, mas vai ser um dia de tristeza para aqueles que não estão no arraial do Senhor, para aqueles que não se entregaram ao Senhor. Eu posso dizer para você nessa noite, não seja um incrédulo, não seja aquele que não crê, não seja aquele que escarnece da volta do Senhor. Vai passando o tempo, mas creia, Jesus está às portas. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Nós precisamos lembrar disso todo dia. Quero pensar com você na segunda verdade. Nós estamos caminhando para o fim. Há quem diga que o mundo vive em ciclos. Há quem diga que o mundo dá as suas voltas e vive em ciclo. O que acontece na história no passado se repete hoje. E as coisas vão se repetindo e a gente vai vivendo, a gente vai tentando aprender. Mas uma coisa é certa: o mundo caminha para o fim. Estamos caminhando em direção ao fim. Versículo 4, e versículo 5 e versículo 6. Aconteceu que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído e afogado. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Nós estamos caminhando para o fim. E a gente pensa que a gente está repetindo a história. Pastor, a gente vai aprendendo, vai crescendo. Quando nós falamos de estarmos caminhando para o fim, é que Deus foi aquele que criou os céus e a terra. Mas teve um tempo em que ele olhou para a terra, ele viu a sua maldade subindo até as suas narinas. E esse mesmo Deus que criou os céus e a terra declara na sua palavra que ele destruiu toda uma humanidade através de um dilúvio. E hoje ele afirma que nós estamos aqui, ele afirma que esses céus e essa terra caminha para a destruição final. Quando você pensa sobre isso, você tem algumas posições que você pode ter. Primeiro, você pode ter o ceticismo ou a descrença. Muitas pessoas, cada vez mais secularizados, não acreditam na volta do Senhor e no fim dos tempos. Pastor, isso aqui vai continuar a vida inteira, isso aqui vai continuar pela eternidade. Muitas pessoas não acreditam que a promessa do Senhor pode estar acontecendo. Muitas pessoas têm, por exemplo, a visão do fatalismo, que ao completar tragédias, guerras e crises globais, vem o fim dos tempos com o sentimento de desespero, mas eles acreditam que o mundo está caminhando e, inevitavelmente, não está caminhando para a destruição. Eles acreditam, eles ouvem até a palavra do Senhor, mas eles têm um sentimento de indiferença. Há aqueles que, embora não neguem que Cristo veio ao mundo, não acreditam na possibilidade do fim dos tempos. É uma coisa que, por exemplo, nós pensamos, a indiferença espiritual e moral. As pessoas vivem como se fôssemos viver aqui eternamente e não sabem, não lembram que o tempo está se aproximando do fim. Mas também tem aqueles que têm uma expectativa esperançosa e que sabem que o fim do tempo está chegando. A igreja sabe que o Senhor Jesus está batendo as portas. A igreja sabe que Ele está chegando. Como assim, como aconteceu que o próprio Deus criou os céus e a terra e trouxe destruição através do dilúvio, esse Senhor aponta dizendo que esses céus e essa terra caminham para o fim. Eu quero te falar nessa noite e dizer para você
que estamos verdadeiramente caminhando para o fim. O fim está próximo. E esses céus e essa terra passarão. Não ficará. Não existirá. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos olhar para aquilo que a gente acredita. Porque o Senhor disse a Noé: Noé, constrói uma arca, porque farei desaparecer dessa terra todo ser humano que crê. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por ter havê-los feito. Porém, Noé encontrou aos olhos do Senhor favor. Pedro lembra do juízo da arca de Noé, quando ele diz assim: com base nesta palavra, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. E ele lembra que a arca de Noé foi verdadeira, foi real. O apóstolo Pedro diz que Deus veio com juízo, e o juízo aconteceu. Mas o próprio Jesus diz que esse juízo foi um juízo em que pegou muita gente de surpresa. E que o próprio Noé, só entra Noé e toda a sua família dentro da arca. Aqueles que ouviram Noé falando, ouviram o anúncio de Noé, mas não deram ouvidos, foram destruídos aqui. A palavra agora mostra que, da mesma forma como teve o juízo na época de Noé, vai ter o juízo da parte de Deus a esse mundo. E a palavra diz que, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, o dia da destruição dos ímpios. Isso quer dizer que estamos aguardando esse grande momento do Senhor. E vai se cumprir. Assim como se cumpriu no dia de Noé, vai se cumprir o fim desse tempo. Olhamos para esse texto, e aí eu quero destacar uma outra verdade. Precisamos estar prontos para esse grande dia. Nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Pastor, como é que vai ser esse dia? A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão. No versículo 8, o apóstolo Pedro diz assim: mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. E ninguém gosta de ladrão. Quem gosta de ladrão aqui? Ninguém gosta. E o que o ladrão faz? Você não espera. É não abrir e piscar de olhos. O camarada vem, pega teu celular, tu nem vê. Quando o apóstolo Pedro está falando isso, está falando dessa coisa rápida. Desse momento rápido. Desse momento em que estamos aqui e, de repente, o Senhor aponta nos ares. Estamos vivendo, comendo, bebendo, indo ao trabalho, estando no culto de domingo à noite, estando no culto de quarta-feira, estando em casa ou não, em qualquer lugar. Nesse momento, quando menos esperarmos, o Senhor vem. Nesse momento, quando menos esperarmos, seremos surpreendidos com a sua volta. Só que tem uma coisa, irmãos. Nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Nós precisamos estar prontos para esse encontro com o Senhor, nosso Deus. Nós precisamos estar preparados para que esse dia não nos pegue de surpresa. Nós precisamos estar preparados porque o Senhor mesmo nos alertou
E nós não somos inocentes. Estamos aqui ouvindo uma palavra da volta do Senhor. E essa volta é real. E aí o apóstolo Pedro diz que ele virá como ladrão. O apóstolo Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E um dia ele vai voltar. E vai ser algo surpreendente. Vai ser algo surpreendente para muitas pessoas. Vai ser algo triste para muitas pessoas, mas para a igreja vai ser alegre. Para a igreja vai ser o grande encontro. Vai ser a salvação eterna. Para a igreja vai ser um dia que nós estaremos nos encontrando com o Senhor nos ares. Mas uma coisa é certa: virá quando muitos não esperar. Quando muitos não esperam essa volta. Quando muitos estão desapercebidos. E aí vamos falar como estavam na época de Moisés, ou melhor, na época de Noé. Casavam, davam-se em casamentos. Viviam uma vida normal. Então o Senhor veio, fechou a arca e veio o grande dilúvio. Dessa vez não virá um grande dilúvio. O próprio Senhor disse a Noé: Noé, não destruirei mais esse mundo por um grande dilúvio. Não destruirei mais essa humanidade por um grande dilúvio. Lança o arco do Senhor, a aliança do Senhor nos céus, e não vai haver mais dilúvio. Pastor, caiu um dilúvio, choveu muito, mas o dilúvio não vai mais acontecer. O que é que vai acontecer agora? Destruição dessa terra, destruição desses céus que hoje nós vemos, mas não será mais pelo dilúvio. O apóstolo Pedro diz que será agora pelo fogo. Ou seja, destruição total disso aqui, de tudo que nós vemos. Mas nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Nós precisamos estar preparados, porque o Senhor nos dá um tempo. No versículo 9, o apóstolo Pedro diz por que o Senhor retarda a sua volta. Ele diz que o Senhor retarda a sua volta, não retarda a sua promessa, ainda que muitos a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, comigo, com você. Por quê? Ele te ama. Por quê? Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você fique de fora. E se tem alguém interessado que você entre, é o Senhor. Se tem alguém interessado que você entre, é esse Deus que foi lá e entregou a sua vida para morrer no seu lugar, no meu lugar. E Ele dá esse tempo que nós chamamos hoje, esse tempo que nós chamamos da dispensação do Espírito Santo, que nós chamamos um tempo bom, um tempo de ouvirmos a voz dEle, ouvirmos a palavra do Senhor e nos entregarmos a Ele. A palavra do Senhor, o apóstolo Pedro diz que, pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele olha para essa humanidade e ainda dá a essa humanidade condições de ela se entregar a Ele. Dizer assim: olha, meu filho foi enviado ao mundo, tem uma igreja agora pregando a minha palavra, tem uma igreja agora falando da minha segunda vinda. Por que que eu não volto? Por que que eu ainda estou aguardando esse tempo? É porque eu não quero que você pereça. Eu não quero que você se perca. Por que que agora o apóstolo Pedro diz, ele quer que todos cheguem ao arrependimento? O que que é isso, pastor? Para entrar nesse povo, para fazer parte daqueles que vão morar nos céus, é necessário se arrepender. Se arrepender do quê, pastor? Dos nossos pecados. Entregar a nossa vida a Jesus. Viver uma vida para Ele. Quando nós falamos, nós podemos dizer assim: pastor, mas eu sou um cara bom, mas eu não vivo nessa prática do pecado que muitas vezes as pessoas falam. Mas a Bíblia diz que nós fomos gerados em pecado. E por causa de um entrou o pecado no mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para tirar o pecado do mundo e nos purificar do pecado. Então, em Cristo, nós podemos nos arrepender.
Em Cristo nós podemos entregar a nossa vida a Ele. E Ele dá esse tempo que a gente chegue ao arrependimento. Eu não sei se você marcou um encontro com o Senhor hoje, mas eu entendo que esse momento aqui o Senhor está dando tempo para você se arrepender. Está dando tempo para você avaliar como é que você está diante dEle. Está dando tempo para você se arrepender para que você não pereça. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Pedro diz, que Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem. E se tem uma coisa, pastor, tem limite para ser salvo. Tem limite para entrar no reino dos céus. Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Há lugar para você. Há lugar para você nessa casa. Há lugar para você nos céus. Há lugar para você no meio desse povo. Há lugar para você entrar nessa arca. Há lugar para você ser arrebatado e ser levado com esse Senhor para os céus. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Por isso que Ele nos dá esse tempo para pensarmos e tomarmos uma decisão. Nessa terceira verdade eu quero dizer para você, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Precisamos estar prontos. Não deixe de tomar uma posição, porque é hoje que o Senhor marcou para falar com você. Não deixe de tomar uma decisão, porque o Senhor disse, eu não quero que você se perca. Eu quero você perto de mim. Agora eu quero viver, morar em você. Eu quero te fazer meu filho. Eu quero agora que meu Espírito Santo more em você e que eu guie a tua vida todos os dias aqui. Mas eu quero também preparar você para aquele grande dia. O dia que eu vou voltar para buscar a minha igreja. Você pode ser a minha igreja. Você pode ser esse. E quando o Senhor tocar a sua trombeta, subir com Ele e morar eternamente com o Senhor nos céus. Nessa noite eu queria que você pensasse se você está pronto para este grande dia. Se você está pronto, se o Senhor voltar nesse momento. A palavra do Senhor ensina e Jesus certa vez falou assim, louco, pedirão a sua alma, para quem será? Está um texto que fala, um louvor que fala, quando se fizer essa chamada, né, a igreja vai estar presente com o Senhor. E nós? E você que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra. O meu desejo nessa noite, a minha oração, é que você entregue a sua vida a Jesus. E que você não espere por ninguém. Que você não espere por ninguém para dar um passo em direção a esse Senhor. E que você dê um passo e diga, Senhor, eu não quero mais viver sozinho, eu não quero mais estar fora. Eu quero estar pronto para aquele grande dia. Como disse e repito nessa noite, é verdade. Jesus vai voltar e vai vir para buscar a sua igreja. Você pode ser a igreja que Ele vai buscar. Nós vamos ficar em pé, vamos orar. José, pode fazer um fundo para mim, por favor? Eu quero que a igreja interceda. Eu queria orar nesse momento e depois fazer um apelo. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada nessa noite. Muito obrigado que a Tua vinda é real, a Tua volta é real. E um dia o Senhor vai vir, Pai, para buscar a Sua igreja. Mas, Senhor, nessa noite a Tua palavra também foi pregada, dizendo que nós precisamos tomar uma decisão de estar prontos para aquele grande dia. Senhor, se alguém aqui nessa noite, Pai,
que foi tocado pela tua palavra. Que todas as amarras, ó Deus, nesse momento, que toda vergonha, Senhor, que tudo aquilo que possa impedir uma decisão neste lugar, seja lançado por terra. E que essa pessoa, que esse jovem, que essa jovem, ó Deus, que esse irmão, que essa irmã, ó Deus, tome uma posição diante do Senhor. Porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que a tua palavra ministrada nessa noite venha fazer, ó Deus, um movimento em cada coração aqui. E que a tua igreja esteja pronta para este grande dia da tua volta. Muito obrigado. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Eu não posso deixar nessa noite de apelar e dizer a você, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, está pronto para aquele grande dia, passa por a gente tomar uma decisão de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Passa por uma decisão de a gente retornar aos caminhos, para estar pronto para aquele grande dia, para morar com o Senhor nos céus e viver eternamente com Ele. Nós precisamos nessa noite tomar uma decisão. E talvez você chegou aqui e queira tomar uma decisão diante do Senhor. Ah, pastor, tem tanta coisa que eu preciso largar. Não. A Bíblia diz: vinde como estás. Depois o Senhor vai trabalhando na sua vida e vai cuidando de você. Mas é a noite de você tomar uma posição diante do Senhor. É a noite de você tomar essa direção. Entregar a sua vida a Jesus. Porque Ele te ama. Porque Ele está guardando você. Porque Ele está tendo paciência com você. Ele está tendo paciência com cada um de nós. Para que ninguém se perca. Que ninguém se pereça naquele grande dia. Há alguém aqui nessa noite que queira tomar uma decisão diante do Senhor. Alguém aqui nessa noite que queira retornar aos caminhos do Senhor. Pastor, olha, estou longe, mas agora eu quero fazer um voto, eu quero retornar à presença do Senhor. Há alguém que nessa noite que entendeu a mensagem e diz: olha, eu quero tomar essa decisão e quero que o Senhor governe a minha vida. Há alguém nessa noite? Se não há, eu peço ao Senhor que Ele continue ministrando a sua palavra no seu coração. Mas a Bíblia diz que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ele está às portas. Ele vai vir para buscar. Ele virá nos buscar. Será no abrir e no fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos. O dia do Senhor virá como um ladrão. De repente, estaremos indo morar eternamente com Ele no céu. E você não pode ficar de fora. Você é filho dele. Você é filho do Senhor. E Ele quer o melhor para você. Há alguém? Se não há, nós vamos orar encerrando o culto. Mas eu quero dizer para você, tome essa posição. Talvez você não queira vir aqui à frente. Procure a nossa igreja. Procure cada irmão e fale: olha, eu quero tomar uma decisão. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero estar pronto para esse grande dia. Que Deus te abençoe. Que Deus poderosamente abençoe a tua vida. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite, explicada. Muito obrigado porque o Senhor está voltando. Agora, Deus, nessa noite eu entrego cada vida que esteve aqui, que ouviu a tua voz. Ó Deus, que o coração, ó Deus, que a mente, Senhor, não sejam endurecidos, ó Pai, mas que tomem uma posição diante do Senhor, porque eu sei que o teu desejo, Pai, é salvar vidas neste lugar. Então, Senhor, nessa noite fala com ele, fala com ela, ó Deus querido, e ministra o coração, ó Deus, de cada um que entrou aqui, para que estejamos prontos para aquele grande dia. Deus Santo, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Opera grandemente durante toda essa semana e que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado por tudo que nós fizemos neste lugar.
fica conosco. Receba todo louvor e toda adoração. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutos para os anúncios. Irmã Natália está com a oportunidade, em nome de Jesus, para fazer os anúncios.